Jaya Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. As Vedas was speaking in this way, his Gurudev, Narad Goswami, came to visit him by the will of Krishna. Vedas was very happy to see Narad Goswami. He received him and worshipped him. Then Vedas asked him, Prabhu, why am I unhappy? You know everything, and you can understand why I am unhappy. Please explain this to me. Narad Goswami said, yes, I can explain everything. It is for this purpose that I have come to this. Then Narad Goswami chastised Vedas. What you have given the conditioned souls is actually not sufficient. You have explained religion in Khichdi form. Everything is mixed together. That is tasteful to the conditioned souls, and they will no doubt enjoy with that. But you have left a puzzle for anyone who wants to transcend this mundane world. They will be frustrated when they try to find the clear path to the spiritual world. The conditioned souls are always active, and they need to know which path is best for them to follow and what. And okay, so now I think you can probably hear me, but I can't hear you yet. Yes, Maharaj, loud and clear. Okay, now I can hear you too. And this is the Tulsi greenhouse. This is the sky in London, blue, and with many aeroplanes going left, right, up and down the sea. And this is Então, o Maharaj está mostrando para a gente o Templo de Londres. E acho que ali fora a internet não funcionou muito bem, mas a gente conseguiu ver os devotos ali junto com a deidade no templo e depois a casinha das Tulasis, que fica ali no quintal, e o céu super azul por onde passam aviões a cada alguns segundos lá em Londres. anyhow, I just found out I can't show you around outside because I'll be away from the internet. Oh dear. Yeah, Maharaj, we noticed that, but it was possible to see both the very beautiful blue sky and the Tulasis in their very nice house as well. Okay, good. I'm happy you could see that. All right, I'm trying to get settled in here a little bit at least. And so this here is the beginning of their noontime program. And you know, they're quite following the Hindu tradition. Most people come just before the prasadam. If we take a photograph later, we'll probably find the place is full. Então, Maharaj falou que agora está começando o programa do meio do dia lá, e como é um clássico na cultura hindu no geral, as pessoas costumam chegar quando já está mais perto da hora da prachada. Se a gente tirar uma foto agora e tirar uma foto mais tarde, vão ser circunstâncias bem diferentes. Which is fine because Srila Gurudev liked to feed the devotees, to distribute prasadam to public and devotees. O que é bom, porque Shila Gurudeva, na verdade, ele gostava muito de alimentar os devotos, de receber os devotos, distribuir prachada, ver todo mundo feliz. Hare Krishna. Okay, let us begin. We'll start with our Vandanam and then we'll have some discussion together because I've just flown in from Heathrow Airport to Brazil. Just see, at the speed of the mind. Então, a gente vai começar com o nosso pequeno Vandana e depois a gente vai ter a nossa conversa semanal, porque o Maharaj acabou de aterrissar ali do aeroporto de Heathrow, diretamente aqui no Brasil, na velocidade da mente. Okay, so Vandeham, the four verses that we are now
often saying, is our mini Vandanam that contains everything. Então, os 4 versos do nosso mini Vandana, que contém tudo. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanas Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Karayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvijay Namaha. And here in London, Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Sunda and Giriraj Radha Giridhari Ju Ki Jai. And everywhere Guru is Jai Srila Gurudev Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Srila Guru Maharaj Srila Bhakti Rapa Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Srila Prabhupada Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. And Jai Shri Rupa Nuga Guru Bhaga Ki Jai. Hare Jai Krishna. Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj, once again, Ki Jai. Well, you are saying that, but sometimes I feel like an absolutely new devotee. Então, eu estou dizendo isso, né, falando esse Jai para o Maharaj, mas ele diz que muitas vezes ele se sente como um devoto absolutamente neófito, Amazed by what we have come across. maravilhado com aquilo que apareceu no nosso caminho. And we want to be devotees. We see the ideal and we really sometimes have that honest feeling, I really want to be a devotee. E nós queremos ser devotos, nós podemos ver, né, o quanto isso é maravilhoso. E de vez em quando a gente percebe esse pensamento sincero, eu quero ser um devoto. And so how will we be a devotee? By following the guidance of a devotee. E então, como nós seremos devotos? Seguindo a guia, as instruções dos devotos. And who is and who are those devotees that we can follow? That is Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada in our present circumstance, generation. E quem são esses devotos que nós temos que seguir? Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, nessa nossa atual circunstância, nessa nossa geração. So I would like to welcome you in through the gates of Sri Chaitanya Saraswati Math. And first of all, find a place for you to put your bag, have a quick wash and brush up, and then come and meet Srila Gurudev. Come and meet Srila Guru Maharaj in Srila Guru Maharaj's time. E então eu quero convidar vocês, para vocês entrarem no Shri Chaitanya Saraswati Math, deixarem a sua mochila em algum canto aqui, lavarem as mãos e o rosto, darem uma escovada nos dentes e aí virem conhecer, virem ser apresentados para Srila Gurudeva e para Srila Guru Maharaj. And it is that Srila Gurudev, that Srila Guru Maharaj, in their very generous, sweet, kind mood that we want to share with you, to somehow give you some faith we use a lot, but some knowledge that you know these are very special souls giving very special things. E é esse Srila Gurudeva, esse Srila Guru Maharaj, né, extremamente generosos e com o coração aberto, o Maharaj quer nos apresentar,
levar a gente até eles e a gente vai entender o quanto eles são almas extremamente especiais e com certeza aquilo que eles têm para compartilhar também é super especial. So I would like to ask you all, I'm bringing you up as a group. How many devotees we have here? 30 something devotees. So you all arrived on a bus. You must have come on a bus, not on a rickshaw. And you've come to Chaitanya Saraswat Mat. So I think let us bring you up to Srila Govinda Maharaj. E é isso que ele quer convidar a gente, né? Um grupo aqui de 30 e tantas pessoas, provavelmente a gente não chegou num rickshaw, a gente chegou num ônibus, e então ele quer convidar a gente, levar a gente até Srila Govinda Maharaj. So first put your bags in first into the book room, somewhere safe where we can lock up all your bags, wash your feet and hands, and first we'll go and sign in, as it were, to Srila Gurudev. Então, vamos deixar as malas num lugar seguro, deixá-las ali guardadas, lavar nossos pés, lavar nossas mãos, e então nós vamos até Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj. We'll bring you there to the bottom of the curved staircase that goes to his veranda, and then I'll humbly ask, please just wait here a moment. I'll check that it's suitable for Gurudev to meet you now. Então ele vai nos levar, nós vamos subir a escada que chega até a varanda de Srila Govinda Maharaj, e aí o Maharaj vai pedir para a gente esperar um pouquinho, ele vai entrar ali e vai perguntar para Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, se aquela é uma hora apropriada para nós entrarmos. So while Sri Hari Prabhu is translating, I went upstairs and he is ready. So I've come back down again. I'm going to call you upstairs to his veranda. Então, enquanto eu estava traduzindo, o Maharaj foi lá, subiu as escadas e perguntou para Srila Gurudeva se essa era uma hora apropriada. Ele disse que sim. Então, o Maharaj desceu e veio nos buscar. So come on up. What are you doing sitting there? Então, vamos subir. Por que que vocês estão sentados aí? And we go upstairs and then through his door, through the door, of course, enter. And Gurudev will very often be sitting, or mostly was sitting, in a very simple chair, like an office chair, something like this, simple office chair. Então, nós subimos e vamos abrir a porta e entrar. E Srila Gurudeva, no geral, estava sentado numa cadeira, uma cadeira simples de escritório. And Gurudev will be seated and have a small table, usually just to the left of him, a small table, not a large desk. Então ele estava sentado e geralmente tinha ali ao lado dele uma pequena mesa, não uma mesa muito grande, uma mesinha. And probably he's going to put that to one side and watch you all coming in one by one. And of course, you won't need to be asked. You come in and automatically give our obeisances to his lotus feet. Então ele colocaria essa mesinha para o lado para deixar o espaço livre ali e olharia para cada um de nós chegando ali. E naturalmente, ninguém precisaria pedir isso para a gente ou nos instruir, nós naturalmente ofereceríamos nossas reverências a ele. And I expect that on the way from wherever you came from, on the way to the mat, you will have purchased some garlands and maybe some fruit, some gifts. And so the devotees will come up, give their obeisances, and then Gurudev, one garland, another garland, humbly sitting there while the devotees, often crying, are coming and garlanding him, giving some gifts to him, and making their obeisances with heart and body. E é claro que o Maharaj esperaria, né, que no caminho, onde quer que a gente tenha chegado, até ir para o mate, a gente tenha comprado umas guirlandas, umas flores, umas frutas e levado como presente, né, para Srila Gurudeva. E então, quando a gente estava chegando lá e oferecendo nossas reverências a ele,
cada um ia colocando ali uma guirlanda, enchendo ele de guirlandas e dando os presentinhos para ele, e a maioria das pessoas chorando ali só de ter entrado naquela varanda, né? Então era isso que o Maharaj via acontecendo. And then as you all now start to sit down peacefully after giving your obeisances, Srila Gurudev is sitting, watching over you all, seeing everybody, smiling, happy from the heart. Então, depois disso tudo, enquanto nós nos sentaríamos ali em volta dele, Shila Gurudeva estaria olhando para nós, sorrindo e feliz, com o coração preenchido. And we will introduce the devotees. Some devotees already will have met Gurudev on previous occasions, and he will know, oh, here is Sri Hari Prabhu, here is his Prabhu, here is that Prabhu. And then others, Gurudev wants to know everybody. So we will introduce Prabhu, this is Prabhu, this is Prabhu, this is Devidasi, this is Devidasi. And Gurudev sitting, hearing, and sometimes asking something too. Então, o Maharaj apresentaria todos os devotos e devotas para Shila Gurudeva, alguns que ele já conhecia, ele ia se lembrar, outros que ele não tinha se encontrado antes, ele ia perguntar, ia querer saber quem era, de onde era, e o Maharaj descreveria para ele conversaria com a pessoa para saber melhor quem essa pessoa é. In fact, in your group, because we've all come to Brazil, so Nazar and others are also here, not from directly Brazil, but when your group comes, most likely I will say, yes, Gurudev, you know Sri Hari Prabhu. He will introduce everyone to you, tell you their qualities, which we know are only good qualities. E geralmente, então, ele pediria para alguém do grupo, né, que conhece a maioria das pessoas. Então, aqui, no caso desse grupo, talvez essa pessoa fosse eu, e ele pediria para mim, né, por favor, né, Shri Hari, apresente as pessoas para Shila Gurudeva. E eu, como já conheço a maioria aqui, então apresentaria as pessoas, era assim a etiqueta. And Gurudev would no doubt, after like meeting everybody, knowing everybody, then Gurudev will give some appreciation that you've made such a sacrifice to come here to Sri Chaitanya Saraswati Math in Navadvip to hear about the message of Guru Maharaj and Mahaprabhu. E depois, né, de toda essa apresentação, Shila Gurudeva geralmente diria que ele aprecia muito, que ele fica muito feliz das pessoas terem feito esse sacrifício de ir até Navadvip, até o Shri Chaitanya Saraswati Math, para ouvir a mensagem do guru dele, de Shila Guru Maharaj e de Shri Chaitanya Mahaprabhu. And he will help everybody to appreciate the spiritual side of the Dharma. And he will give that honor to everyone that you already appreciate something special is here. And that's why you have made such a sacrifice. E ele daria as honras, né, a todo mundo que estava lá, dizendo e demonstrando que ele sabe que as pessoas que fizeram esse sacrifício para chegar até lá têm noção de que há algo espiritual, de que há algo mais elevado para ser encontrado ali. Por isso elas fizeram esse sacrifício. Então ele daria uma apreciação especial a esse sentimento. And I can hear Sri Hari Prabhu explaining to Srila Govinda Maharaj, yes, Gurudev, this devotee has nothing. He had to borrow so that for the next 10 years of his life, he's going to be repaying the debt. Maybe not 10 years. I'm sure Sri Hari will be mentioning some personal details of the devotees, how they came. E o Maharaj falou que ele poderia imaginar que eu daria algum detalhe pessoal sobre algum devoto particular, né, dizendo algo como: sim, Gurudeva, esse devoto ele não tem nada, ele teve que fazer uma dívida que ele vai demorar 10 anos para pagar, mas ele está aqui. Algum detalhe pessoal desse tipo. And Gurudev will ask, what news? Kikoborache. What news is there from your country, from your journey?
E Gurudeva perguntaria, quais são as novas, quais são as notícias do seu país, né, dessa viagem até aqui. And so, introduction way, Gurudev is receiving the devotees and perhaps asking his servitor, oh, in my room there is one box of sweets, prasadam, some sweets, and he'll have coca. Coca, Gurudev can say coca, we cannot say coca. Coca is an affectionate term for a young servant or a servitor, generally a young servitor, but an affectionate name, coca. Coca, I need this, coca, please do. E depois disso tudo, Gurudeva, né, chamaria uma pessoa a qual ele se referiria com esse termo que nós não podemos usar, mas que ele podia usar muito afetuosamente, que é um termo que é koka, que é como um pequeno servo ali que está sempre perto dele, ajudando tudo, e pediria para esse rapaz ir até os aposentos dele e trazer uma caixa com docinhos, com prachada. So we can say that Srila Gurudev, addressing one of his honorable and fortunate servitors, he will say, Koka, look and see. I think there is one bag of sweets in my room. You bring those sweets and distribute to all of the devotees here. Então, nós podemos dizer, né, que Shila Gurudeva ia chamar esse extremamente afortunado servo pessoal dele, ia usar esse termo, né, e falar: Ei, Coca, veja se lá no meu quarto tem um saco com doces e traga para cá, por favor. And then after a little while, everyone settled in with Gurudev. Then Gurudev turned to me, say, Mahananda, do they have rooms? Have they had prasadam? And then I'll have to say the truth. No, Gurudev, they don't yet have their rooms. They didn't have prasadam. They wanted to come to see you first of all. I couldn't stop them. Então, nessa hora, Shila Gurudeva viraria para o Maharaj e perguntaria: Mahananda, eles já tomaram prashadam, eles já têm quartos? E o Maharaj, né, na época, o Mahananda, responderia com a verdade: Não, Shila Gurudeva, eles não tomaram prashadam ainda, eles não têm quartos, eles quiseram vir encontrar com o senhor primeiro. So then Gurudev, a little unhappy with Mahananda, said, now everyone go, Mahananda, he will arrange your accommodation and some prasad. You now find your rooms, find your accommodation, have some prasad and be at home. Então, ele viraria para o Mahananda, né, e diria: Então, Mahananda, arranje para que eles tenham quartos, para que eles honrem Prachada, e vocês vão agora para os seus quartos, que o Mahananda vai arranjar, vão honrar Prachada, e, por favor, sintam-se em casa. So how I may be able to help get you away from Gurudev, I might say to you, please don't get me into any more trouble. Please come and have your rooms and some prasad. E esse seria o jeito que o Maharaj, né, na época o Mahananda, faria com que a gente saísse um pouco de perto de Gurudeva, né? Por favor, não me arranjem mais problemas. Venham comigo agora que eu vou arrumar para vocês os seus quartos e vocês vão honrar Prachada. And generally the devotees were merciful, but some very difficult to draw away from Gurudev. E geralmente os devotos eram misericordiosos e iam junto com ele, mas sempre tinha um ou outro que era muito difícil tirar de perto de Gurudeva. And then after having a room, knowing where the showers, all the things that are needed are, and having prasadam, getting settled in, after that, then depending on what time of day it is, and how everybody is, then we'll give a little orientation at least of where the things are in the temple and the routine in the temple. E depois disso, né, dos devotos já se ambientarem ali, honrarem Prachada, tomarem um banho, estarem mais ajustados ao ambiente, dependendo da hora do dia, ainda todo mundo se reuniria para ouvir algumas instruções mais importantes, né, sobre
onde é cada coisa, o que tem em cada lugar ali, para onde você pode ir, para onde não, etc. And really, Sri Chaitanya Saraswati, under that shelter of Gurudev, under that shelter of Guru Maharaj, such a joyful at-home place for everybody who came. E realmente, né, o Shri Chaitanya Sarasvati Mati, nessa época, sob a guia de Srila Gurudeva, sob a guia de Srila Guru Maharaj, era um lugar extremamente feliz de ir e muito, muito amigável, um lugar da família mesmo. And Gurudev wanted that all of the ashrams everywhere will be representing Navadip Chaitanya Saraswati. So that is not only by name, but by mood. E Srila Gurudeva queria isso, né? Que todos os ashrams ao redor do mundo representassem o Shri Chaitanya Sarasvati Mat, não apenas pelo nome, mas pelo humor. And it's not that in Chaitanya Saraswati every devotee lived all the time. In Bengal, like anywhere, you've got a few who live in the temple, but so many devotees who live in the area of the temple. E não só em Navaduip ou na Bengala, né, no Shri Chaitanya Sarasvati Mat, não é um lugar onde muitos devotos viviam no templo. Alguns devotos viviam no templo, mas muitos devotos viviam nas redondezas do templo. But whether living in the temple or living at home, then that mood that Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj gave, we should try to apply everywhere. Mas esteja você morando no templo ou morando na sua casa, esse humor que Srila Gurudeva queria que se espalhasse em todos os Shri Chaitanya Sarasvati Mats, esse humor você deve tentar buscar e implementar em todos os lugares. We need a good environment for developing our Krishna consciousness. Nós precisamos de um bom ambiente para desenvolver a nossa consciência de Krishna. We need to harmonize with the environment. Nós precisamos harmonizar com o ambiente. And what is the environment? As we heard, I think David Shitko in a recent talk, we heard he saying that the environment is everything that is not me for each of us. E o que é esse ambiente? Recentemente, Maharaj ouviu o Devashish Prabhu falar sobre isso numa das aulas dele. O ambiente é tudo aquilo que não somos nós, é tudo aquilo que está em volta e que não somos nós. That's everything which is not you, is the environment. Ou seja, tudo que não é você é o ambiente. Not just one circumstance or two circumstances, but all circumstances we find ourselves in. Então, não apenas uma circunstância ou outra circunstância, mas qualquer circunstância na qual você se encontre é esse ambiente. And Srila Guru Maharaj, he is emphasizing to us. And if we follow this practice of Krishna consciousness, we will come to see that the whole environment is friendly with Krishna's affectionate hand behind everything. E Srila Guru Maharaj enfatizava muito isso, né? Que se a gente conseguir desenvolver em algum nível essa consciência de Krishna, nós vamos compreender que todo o ambiente à nossa volta é favorável, na verdade, e que tem ali a mão afetuosa de Krishna conduzindo todas as situações. And here, as part of the morning program, as everywhere, then sometimes we're playing Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, sometimes we're playing Srila Gurudev, their recordings. And today we were listening to Srila Guru Maharaj. Então, ali, como em vários outros lugares, né, como parte do programa normal da manhã, eles estavam ouvindo algumas gravações. Então, às vezes, a gente ouve Srila Gurudeva, às vezes a gente ouve Srila Guru Maharaj, e hoje pela manhã eles estavam ouvindo Srila Guru Maharaj. And Srila Guru Maharaj was saying to the effect, maybe not exactly the words,
that as soon as we can, as quickly as we can, learn to adjust harmoniously to the environment, we will be brought into a beautiful plane of life. E Shila Guru Maharaj estava falando, talvez não com essas exatas palavras, mas exatamente com esse espírito, né? Que quanto antes nós formos capazes de nos harmonizar com esse ambiente à nossa volta, maior será o nosso desenvolvimento na nossa vida, especialmente na nossa vida espiritual. And where we will see beauty everywhere, not just in a certain place and everything else is terrible, but we will see beauty everywhere. E assim nós veremos beleza em todos os lugares, não apenas num ponto específico e todo o resto é feio, mas nós vamos conseguir enxergar beleza em tudo. And now I'm reminded of one of the kirtans that we sing. E agora eu me lembro de um dos kirtans que nós cantamos. I'm using a tablet, which is where I've got the kirtans, basically. So I'm not sure, but there is a song probably by Srila Bhaktivinoda Thakur, where he's saying, I see beauty, now I see beauty everywhere, in all four directions. Chaudike, Ananda Deki, Chaudike, in all four directions. Ananda, joy, I see. So maybe if maybe Naza is Naza with us, someone can do a little quick check. Então, o Maharaj está dando uma olhadinha rápida, pedindo se alguém também conseguir dar uma olhada rápida. Ele acha que é uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, onde ele fala sobre isso, né? Sobre essa beleza, que ele enxerga beleza nas quatro direções. E aí o Maharaj citou essas duas expressões, né? Chaudi e Ananda. Chaudike, Ananda Deki. Chaudike Ananda Deki, que ele enxerga beleza, enxerga, né, a bem-aventurança nas quatro direções. Now I have an appetite to read that translation and sing the song. Maybe we can't sing the song just now. Então o Maharaj, ele quer bastante achar essa canção, porque ele quer ler a canção e talvez entoar essa canção. Oh, Nazar is helping. Atmanivedanam. Quite likely this is it. Atmanivedana. Atmanivedana. Let's see. Atmanivedanam. And it's one of the last verses, right? Verse number 1. What? 186. Oh, there we are. Atmanivedana tua parikori hayun paramasuki. Duka dure geva. Chintana chaudike ananda deki. By surrendering myself at your feet, I have become supremely happy. All my distress has gone away. I have no more anxiety, and I see ecstasy in all directions. Então, esse verso, né, aqui, verso 16, não, primeiro verso, Atmanivedantmika, ele é: me rendendo aos seus pés, eu me tornei extremamente, supremamente feliz. Todos os meus problemas se foram. Eu não tenho mais nenhuma ansiedade e eu vejo êxtase em todas as direções. And while we are here, Asoka Abhaya, Amrita Adhara, Tomara Charanadvaya, Tahate Ekana, Vishramalabhya, Chadinu Bhavira Aya. Your feet are the abode of sorrowlessness, fearlessness, and immortality. Receiving shelter beneath them, I have abandoned all fear of material existence.
Então, os seus pés são um local onde não há arrependimentos, onde não há medo, onde existe imortalidade. Recebendo abrigo debaixo deles, eu abandonei todo o medo da existência material. And tomara sangsara kariba sevana nahiva folera pagi. Tava sukha jahe kariba jatana hoye hare anuragi. I will render service in your household, and I will not become an enjoyer of the results. Lovingly attached to your feet, I will carefully endeavor for whatever pleases you. Eu vou render serviço na sua morada e não me tornarei um desfrutador dos resultados. Apegado amorosamente aos seus pés, eu cuidadosamente realizarei tudo o que te agradar. And then Tomara Sevaya, Dukkha Hoya Jata, Seota Harama Sukha, Seva Sukha Dukkha Harama Sampada, Nashaye Avidya Dukkha. All the distress I encounter in your service is also my greatest happiness. Both the distress and the happiness that come from engagement in your service are my greatest fortune. They both destroy the distress of ignorance. Todas as dificuldades que eu encontrar em seu serviço também são a minha maior felicidade. Tanto as dificuldades quanto as felicidades que vêm desse envolvimento no seu serviço são a minha maior fortuna. Ambos destroem a dificuldade que vem da ignorância. Then purve itihasa bhulino sakala. Seva sukha he mate. Amito tomar, tumito amar. Kikaja aparadhani. Feeling the happiness of your service in my heart, I have completely forgotten all past history. I am yours and you are mine. What need is there for any other wealth? Sentindo a felicidade que vem do seu serviço no meu coração, eu esqueci completamente todo o passado. Eu sou seu e você é meu. Que necessidade existe para qualquer outra riqueza? Bhakati Vinoda Anande Dubya Tomara Sevara Tare Soba Cheshta Kore Tava Ichamata Takia Tomara Kore. Living in the ecstasy of your service, Bhaktivinoda performs all his endeavors in accordance with your will, residing in your home. Jai. Jai. Vivendo no êxtase de seu serviço, Bhaktivinoda executa todas as suas tarefas de acordo com a sua vontade, residindo em sua casa. So this home of Krishna is Sri Chaitanya Saraswati. This we found at Srila Gurudev's lotus feet, Srila Guru Maharaj's lotus feet, and of course in their service, and which means the service to the deities there too. Então, essa casa, né, de Krishna, sobre a qual Srila Bhaktivinoda Thakur está falando nessa canção, é o Shri Chaitanya Sarasvati Mata. É essa a morada de Krishna, sob a guarda de Srila Gurudeva, de Srila Guru Maharaj, e todo o serviço e todo o afeto que tudo isso sempre envolve, né? O serviço às deidades e tudo mais. Hare Krishna. So adjustment with the environment, with this ideal that we will do everything for the Lord, this will remove all undesirable things at the root. Então, ajustar-se ao ambiente com esse ideal de que nós utilizaremos tudo para o serviço ao Senhor.
Isso vai eliminar da nossa existência toda a dificuldade, todas as barreiras. Hare Krishna. Hare Krishna. And we also heard Srila Guru Maharaj say that whatever hint of advice that we get from the great souls, the Mahajans, we should be very eager to follow that. Oh, they want this from me. Yes, I understand. Then I will be eager to do that. E Shila Guru Maharaj, ele também fala, né, que todos os conselhos, todas as dicas que a gente possa escutar das grandes almas, dos Mahajans, nós temos que ter essa vontade muito grande de fazer aquilo, né? Pô, estou ouvindo isso dessa personalidade, então eu quero mesmo fazer isso. And now all of us have got introduced to not just a hint of advice that we may have heard from someone who's gone to a remote country like India, like 200 years, 300 years ago to go to India. Then it's quite a journey. We can think, oh, one of our friends has gone to India. They met a great sadhu. That sadhu gave this advice. I've heard this. And now I think I must do that because this is the advice of a sadhu. Just think how little advice would have come through in such a transaction. But if someone's sincere, they would take that little piece of advice that they understood is good advice for us, for our journey, and be eager to do that. Então, né, isso não é apenas algo que a gente leu ou ouviu falar de um lugar muito distante, há séculos atrás, um lugar longe, como a Índia, por exemplo, né? Puxa, alguém falou isso, que coisa maravilhosa, né? Há 500 anos atrás. Não é apenas isso. A gente tem essa conexão direta, né? A gente tem algum amigo, alguém que a gente conhece, confia, que ouviu isso diretamente dos lábios de lótus de um grande sábio, esse tipo de conselho, esse tipo de direção para a nossa existência, para a nossa vida espiritual, e a gente tem uma conexão de alguma forma, pode ser um pouco indireta, mas quase que direta com isso. Então, isso deve aumentar em nós essa vontade da gente realmente fazer algo a respeito e seguir de fato esses conselhos que vêm de pessoas bem próximas, na verdade. But now we have an ocean, a reservoir of advice, of guidance from Guru Maharaj, Gurudev, Srila Prabhupada, Srila Saraswati Thakur, and our parampara, easily accessible to us all if Krishna gives us that access. E agora a gente tem, né, esse oceano de informações maravilhosas que vem de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Srila Rupa Goswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu, e tudo isso foi dado diretamente para nós por Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada. And so coming into Sri Chaitanya Saraswati, having your rooms, getting some prasada, meeting with Gurudev, you're going to get his guidance. And that means Guru Maharaj's guidance. And that means Srila Saraswati Thakur's guidance. So many tips on how to lead a devotional journey life. Então agora, né, que a gente já chegou nos nossos quartos, já nos ambientamos ali, honramos Prachada, mas a gente vai até Srila Gurudeva e ele vai nos dar essa instrução, que é a instrução de Srila Guru Maharaj, que é a instrução de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e assim por diante, de como levar uma vida devocional, uma vida real. And centered around chanting Hare Krishna and serving Guru Vaishnava. E essa vida ela está centrada em cantar Hare Krishna, estar perto dos devotos e servir o Guru Vaishnava. Chanting and dancing. Cantar e dançar. E Honoring Prachada. Prashadam. E honrar Prachada.
and associating with the Vaishnavas, the like-minded travelers on the journey home to ecstasy and eternity. E associar-se aos Vaishnavas, essas pessoas cuja mentalidade leve estão fazendo com que elas viajem em direção a esse verdadeiro lar. Beautiful. A long time ago when I was young. Anyway, I had some responsibility as a night watchman on a yacht. Means I was going up the Red Sea, but they need a night watchman, somebody to look out for ships, because you're a yacht, a sailing boat. You don't want to get in the way of a big boat. And how to recognize the boats at night. There's a very tall light on the back of the boat and a short light at the front of the boat. And then you can see how the boat is moving. Então, o Maharaj ele tem essa grande responsabilidade, né, de guiar um barco à noite. E não é um barco grande, é um barco pequeno, e a gente tem que ir ali tomando cuidado com esses barcos maiores. E como que a gente reconhece e sabe o tamanho de um barco à noite? Ele tem duas luzes, ele tem uma luz mais alta lá na frente dele e uma luz mais baixa atrás dele. And in Navadip, many nights we slept on the roof of the men's ashram, this Paschatya Sevak Bhavan, the Westerners' ashram, where the book room is now downstairs. But on the roof, many times we slept there, we chanted japa there, we were with devotees there. And from there, the temple looked just like a ship, or very similar to a ship, not exactly, but with the tall light, the tall light of the main temple, and then the lower light of Srila Guru Maharaj's Samadhi Mandir. And really, sometimes it felt, oh, here's a ship taking us to another place. E muitas vezes o Maharaj ele dormia lá na laje, né, no telhado desse prédio que era hospedagem para os ocidentais. E lá no telhado, cantando japa antes de dormir, ele olhava, né, essa luz mais alta em cima do templo principal e aquela luz mais baixa em cima do Samadhi Mandir de Srila Guru Maharaj, e ele tinha esse pensamento, né? Puxa, isso aqui parecem as luzes de um barco, né? Isso aqui é, na verdade, um barco e ele está nos levando para um outro lugar. So a real spaceship, not a UFO, unidentified. It is an identified spaceship. Então, uma verdadeira nave espacial e não um objeto voador não identificado, mas um objeto voador identificado. Okay, so now you have all come to Chaitanya Saraswat Mat by your connection, by your shelter, everything. And now allow me to serve you. This is my savor in Chaitanya Saraswat Mat, to serve the devotees. What do you need? What do you want? How can I help? Então, todos chegaram ao Shri Chaitanya Saraswat Mat, e aí o Maharaj está dizendo que ele está aqui, que a função dele é servir a todos, né? Então, por favor, me permitam servi-los, foi o que ele disse. Então, o que ele pode fazer para servir vocês? By good association, we can get everything. And by bad association, we can lose everything. Então, através da boa associação, nós podemos conseguir tudo. E com a má associação, nós podemos perder tudo. And we shouldn't dwell on the idea of bad association. They're bad, they're bad, they're bad. We should give our focus to the good association. Keep our heart there and not listen to bad association. E nós não deveríamos ficar dando muita atenção a isso, né? Aqui é uma má associação, aqui é uma má associação, e ficar ouvindo aquilo e analisando se é uma má associação. Ao invés disso, nós deveríamos fazer o contrário e dar a nossa atenção à boa associação e não dar ouvidos a nada que não seja a boa associação. Srila Gurudev gave warning,
but affectionate warning, expressing, do not go there. It wasn't directly to me, to a devotee, but this is saying about a god brother of Guru Maharaj. So we're not talking about junior devotees also. He said, do not go to hear from that person. You may hear things which you will never be able to erase from your ear. And Guru Maharaj saying that very strictly. So we must be aware that there is that danger. Então, Srila Gurudev, ele deu essa instrução diretamente, não para o Maharaj, mas para alguns devotos, né? Não vão para aquele lugar ouvir aquilo daquela pessoa. E ele não está falando, né, de devotos júnior, ele está falando de um irmão espiritual de Srila Guru Maharaj. Não vão lá ouvir aquela pessoa falando, porque você vai ouvir coisas que você não vai conseguir tirar da sua mente depois. So we can be a little fearful about going in such a place, but we are given that portion like a fence, an electric fence, 10,000 volts, don't cross, danger. We have a fence around that, and we will go in the positive way, because by hearing, we can also get the very highest thing. And that is coming from Gurudev, Guru Maharaj, and our line, our clean line. Então, esse aviso foi dado, né, sobre a importância de não ouvir coisas que não são para ser ouvidas, né? Um aviso grave, né, como se fosse uma cerca elétrica de 10.000 watts de potência ali para te dar um super choque e você não ouvir aquilo. Mas a gente pode interpretar isso pelo lado positivo, né? Se ouvir algo assim ruim vai ser tão ruim para a sua vida espiritual, então imagine só ouvir aquilo que é para ser ouvido, ouvir aquilo que é benéfico, o quanto isso vai te beneficiar na sua vida espiritual. Hare Krishna. So do give association, do try to help anybody who also may have a dip in their faith. We need to help with nourishment and good things in the ear. And the best nourishment is Gurudev and Guru Maharaj, and just to know that there is a perfect thing. Everything else may be whatever, but we know for this 10 million% surety, we've got that purity and perfectness in the presence and the gift of and connection of Gurudev and Guru Maharaj. Então, mantenha-se em boa associação e seja uma boa associação também, né? Quando você sabe que alguém aí está com algum problema, está com a fé um pouco abalada, ajude essa pessoa. E qual que é a melhor ajuda? A melhor ajuda é Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, apresentá-los e reforçar isso para essas pessoas. A gente sabe 10 milhões% a capacidade que eles têm, né, de nos guiar, de nos levar para onde a gente tem que ir. So we will focus, dwell, think about, keep on going in our mind, all the good, the positive things. And we'll just simply put a fence, don't allow ourselves to cross into any danger area and not dwell on what's on the other side of the fence. Então, nós vamos manter esse foco naquilo que é positivo, naquilo que engrandece a nossa capacidade na nossa vida espiritual e vamos nos manter cercados dessa forma para a gente não ficar questionando e entrando nessa parte negativa da má associação, naquilo que não é para a gente ficar remoendo. All right, dear devotees, dear assembly of devotees, we're really happy to be with you. We are all newcomers. We've come from nowhere to come to understand that there is such wealth, there is such guidance. Let us all help each other along the way, as Gurudev taught, with affection. Thank you very much for the tour, Maharaj. It was wonderful to be in Shri Chaitanya Saraswat Math with you today. Thank you very much to bring it to Brazil with you. Thank you. Okay, others have come to Brazil too. Chintamani, Anindita, and many, and Nazar always helpful, efficiently got us our sloka today.
And to all of you, I'm just scrolling through Anutama Devidasi. These are the non-Brazilians, but the list of Brazilians is infinite. Just see. Oh, here's Prafula Krishna. Prafula, Hare Krishna. He's Brazilian. And yeah, Krishna Chaitanya Prabhu is with us. And Priya Sundari, Brazilian, of course. And Tunga Rasa Devidasi, she's with us. And Nadia Sundari. So several have come to Brazil along with me. And but from Brazil, we went to Navadi. And now we're returning to Brazil. Just see. All right, I leave you to continue in Portuguese, and we'll continue here. It's a Saturday program, and by now I expect there are a lot more people out there. So I'll go and join them. Please excuse me. I leave you in the good hands of each other. Jai Jai, Shri Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Gurudev, Bhakti Sundar Govinda Dev Swami Maharaj ki Jai. Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rock Sridhar Dev Swami Maharaj ki Jai. Jai. Our whole Sri Rupa Nuga Guru Bhaga ki Jai. Jai. And Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Hari Bol. But please do stay together if you wish and chatter away Hari Katha in Portuguese. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. You can hear them making a lot of noise. Okay, Govinda, Govinda. I mean, Ashti. Ashti. Então, antes de eu parar a gravação aqui, o Maharaj ele falou que nós todos somos iniciantes, né, nesse caminho, e a gente tem essa possibilidade, essa porta aberta do Shri Chaitanya Sarasvati Mat, onde a gente sabe que através da guia de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, a gente tem um local seguro, um lar seguro. Então, eu vou parar a gravação aqui. Hare Krishna.